Bom, galera, vou botar, bom dia a todos e a todas. Vou botar a nossa reunião para gravar hoje, nonos anos. Hoje, o dia 3 de agosto, são 11 horas e 22 minutos. Então, a gente vai iniciar a nossa semana com um excelente retorno a todos e a todas, né? E a gente vai ver se finaliza hoje o capítulo 7, né, da apostila 3, que fala sobre espaços rurais e urbanos na Ásia, Europa e Oceania. Beleza? Antes da gente continuar, eu sei que a gente parou lá terminamos as atividades agropecuárias na Ásia e iríamos começar a Europa. Mas vamos dar uma recapitulada, sempre é bom dar uma lembradinha aqui. Lembrar de diferenciar sistema agrícola extensivo e intensivo. Extensivo ela é mais tradicional, menos moderno, utiliza pouco capital ou menos capital, ela necessita de terras para produzir, né? Geralmente, na maioria das vezes, tem baixa produtividade. Já o intensivo, a produção é intensa, com mão de obra qualificada, emprego de capital, tecnologia. Essa está inserida, esse sistema, na agricultura moderna, né? Nós vimos também que a importância da aplicação da Revolução Verde, né, gente? A Revolução Verde chega para aumentar a oferta de alimentos no mundo, utilizando tecnologia, utilizando novos insumos, capitais, para avançar, produzir com maior produtividade. E isso deu certo, porque a produção de alimentos ela foi considerável, o aumento dela, do volume, foi considerado. Tanto que a oferta de alimento hoje daria para sustentar a população humana. Porém, tem uns problemas decorrentes aí da Revolução Verde, né? Ela não veio para todos, ela veio para quem tem poder de compra. Então, nós vimos os prós e os contras, né? Os prós, né, que foi geralmente aumento da produção, provocou redução do preço dos alimentos. Contra, não solucionou o problema da fome do mundo. Os alimentos estão distribuídos de forma irregular, desigual. Então, aqueles probleminhas que a gente estudou. Depois fomos avançando nas formas de agricultura tradicional na Ásia. Destacamos a agricultura itinerante, que utiliza queimadas praticada em pequenas propriedades, com baixíssima produtividade, desgaste do solo. Vimos outra forma de agricultura tradicional, a de subsistência. A imagem ali já mostra, né, a prática de técnicas rudimentares. Olha aqui, né, o cursor aqui. Muita gente trabalhando para produzir, geralmente com baixa produtividade. Depois nós avançamos para agricultura de jardinagem, né? É muito comum no Sudeste Asiático, principalmente no Sul e Sudeste Asiático, região de disposição de relevo montanhoso. Criam-se jardins, olha só, maravilhosos, bonitos, né, esteticamente. E eles criam a técnica do terraçamento, criando degraus para reter a água da chuva, para produzir o arroz, principalmente, e outras culturas, né? Vimos aqui os plantations já de forma bem diferenciada da jardinagem, grandes propriedades, monocultura, usando muitas mão de obra, visando a exportação principalmente, né? Vimos aqui também, avançamos na agricultura moderna também, que é praticada na Ásia, principalmente nos países desenvolvidos, como na China, no Japão, em Israel, que eu quero destacar aquela agricultura em Israel, aquela em pleno território árido, né? A maior parte do território israelense é árido, é seco, então eles utilizam técnicas de retirar água dos oceanos e salinizar aquela água para atividades praticadas, para usar nas práticas agropecuárias e também no abastecimento urbano, não é só lá, né? Mas a gente está falando de agropecuária, a gente vai destacar lá. Então, Israel ele utiliza essas técnicas modernas
E aqui tem uma imagem, né? Que imagem maravilhosa, em plena área desértica, né? Bolsões de produção de agricultura irrigada, né? Beleza, Lívia, sem problema, tá? O atraso não tem problema, não. Eu estou revisando o que a gente já viu lá, mas é bom que você já está aí com a gente. É, Então, o que acontece? Utilizando técnicas modernas, dessalinização, irrigação, se produz muito em Israel, né? O homem hoje ele consegue superar as dificuldades naturais, né? Os problemas que a natureza impõe, seca, né? E outros problemas ali, beleza? Então, chegamos até aí. Hoje a gente vai falar de Europa, a agropecuária na Europa, a agricultura na Europa. Como é que a gente pode diferenciar? A primeira coisa que eu quero que vocês tentem analisar os tamanhos dos territórios. O continente asiático é o maior território do mundo, tem 48 países. O continente europeu, ao contrário, é um dos menores do mundo. O continente europeu tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. É um pouco maior do que o território brasileiro. E ali tem 48 países. Então, 48 territórios, uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados. Imagina. Então, aqui a gente pode já começar a caracterizar um dos os fatores que limitam a expansão da agropecuária na Europa é o tamanho do seu território. A maioria dos países, com exceção da Rússia europeia, da Ucrânia, da França, da Alemanha, Espanha, que tem territórios até consideráveis em tamanho, grandes, né? Os outros têm territórios pequenos e minúsculos, então muitas vezes isso pode ser um fator limitante, não um fator que impossibilita a prática da agropecuária. Outro fator limitante é ali na região norte da Europa, no extremo, principalmente, tá vendo essa faixa branca aqui? É ali que está presente o clima. Isso aí, Maria Eduarda. A posição no globo numa área mais fria. Concordo contigo. Essa área em branco aqui no extremo norte. Então, isso limita um pouco a expansão da agropecuária, não impossibilita. Além de outros fatores naturais, como as regiões de dobramentos montanhosas, que são mais difíceis para a produção. Então, primeiro fator limitante, o tamanho do território europeu, porque nós temos 48 países. Então, a maioria desses países tem territórios pequenos. Então, isso limita um pouco a expansão. Mas vocês vão falar daqui a pouco para mim que isso não é determinante. Eu também acho que se você usar hoje a tecnologia, você pode também expandir. Mas quando se fala de uma área, fisicamente falando, de um território, isso pode ser um fator limitante. Se você pegar aqui outro fator limitante, o clima frio extremo no extremo norte da Europa, também é um fator limitante. Então, vamos lá. Vamos seguindo com a Europa aí. As principais características da agricultura europeia. Predomina a agricultura intensiva. Lembrando vocês, o que é uma agricultura intensiva? Intensa, elevada produtividade, muitas vezes usando capitais, tecnologias. E as propriedades lá, a maioria delas são de pequena e média dimensão. É o fator do tamanho dos territórios. Vamos voltar aqui para o Brasil. O estado do Espírito Santo. O território é o quarto menor território do Brasil. O estado de Minas Gerais é um dos maiores territórios, se não me engano, é o quinto maior território do Brasil. A gente vê a diferença de dimensão das propriedades. O tamanho territorial vai influenciar. Até mesmo a posição da placa tectônica influencia. Não tanto, Eduarda, nem tanto, tá? Mas pode gerar algum tipo de influência, porque se for intensidade, igual no Japão, o Japão está situado entre duas placas tectônicas e lá se produz muito atividade agropecuária. Poderia ser maior, lógico,
Não concordo muito, Maria Eduarda, como ser um fator preponderante para diminuir a expansão, mas ela pode sim ajudar, tá? Não vamos descartar a sua possibilidade aí, que ela é válida também. Isso, você pensou bem, porque é uma influência. O maior seria, Maria Eduarda, a questão do tamanho territorial, a disposição do relevo, capitais para serem utilizados, tecnologias, esses seriam os mais preponderantes. Professor Lara não consegue entrar? O que será que está acontecendo, Rebeca? Você sabe? Porque aqui eu tô, quem está pedindo para entrar, eu estou autorizando. Está bloqueada? Ué, deixa eu ver aqui. Pede para ela tentar de novo, faz favor, Rebeca. Vamos ver se aparece alguma coisinha aqui para mim. Então vamos lá, continuando aí. Enquanto a Rebeca aciona lá a Lara, a gente vai. Deixa eu ver se tem algum bloqueio. Não tem ninguém bloqueado aqui, não. Vamos lá. O espaço agrário europeu é uma produção diversificada. Repara esse mapa aqui. A maior parte do território europeu ela está numa zona temperada. Entrou, Rebeca? Beleza. Bem-vinda, Lara. Então, olha só, o que acontece? Se ela está numa região temperada, a maior parte dos produtos ali estão associados ao clima temperado. Então, a Europa ela produz muitos cereais. Já notaram que cereais ela é muito assim, ela se adapta bem a um clima temperado. Que tipo de cereais? Trigo, grãos, centeios. Então, a Europa produz muito. E eu consegui na internet um mapa aqui de divisão da produção no território europeu. No extremo norte, a agricultura é minimamente praticada, porque de 12 meses, 8 meses o solo está congelado. Então a produção lá é uma produção feita de forma em estufas, em períodos curtos de degelo, que é no verão. Tá? Então, a produção, as atividades agropecuárias no padrão europeu lá, elas não são tão interessantes. Quando a gente vai aqui para o norte, a gente tem a produção da silvicultura. Silvia vem de floresta. A comida deve ser mais cara? Com certeza, Maria Eduarda, porque eles têm que importar a maioria dos seus produtos. E quando você importa, tem aquela taxinha que maltrata o cidadão, né? Muitas vezes. Mas nem tanto, tá? Vai depender de como esses países eles participam, né, da forma de importação e como eles distribuem esses alimentos, beleza? Então vamos lá, a silvicultura, as florestas de coníferas, se lembra que vocês estudaram os biomas lá do norte da Europa, o norte da América do Norte, o norte da Ásia, tem aquelas coníferas, aquelas florestas de pinheiros que são muito utilizados para material de construção, para celulose. Então, muitas dessas florestas são reflorestadas e aproveitadas em atividades de silvicultura. Aí vem aquela grande faixa amarela e laranja aqui, ó. Se lembra que eu falei que aqui está concentrada a maior área de planícies da Europa? Se as áreas são planas, aí vem aquela atividade de agricultura moderna. Áreas de planícies são mais fáceis para manusear máquinas, para produzir mais intensidade. Então é aqui que vem aquela produção pesada de cereais, trigo, cevada, centeio, aveia, girassol, né, batata, tá? Mais aqui nessa área em marrom, trigo, também cereais, a beterraba. Gente, vocês sabiam que a beterraba na Europa é o principal produto para produzir açúcar? Uai, tio, mas o açúcar não vem da cana-do-açúcar? Vem nas regiões tropicais. Nas regiões temperadas, o cultivo da cana-de-açúcar é muito baixo, porque o clima não favorece. Então, o tipo de produto para produzir açúcar com grande quantidade na Europa é a beterraba, tá? Além de ser comida como um legume também, né? E ela é utilizada para a produção de açúcar lá, tá? Principalmente, tá? Aí vem, mas é o mesmo gosto? É, porque o açúcar
vindo da cana, da beterraba, de outro tipo de produto, ele é industrializado, é misturado ali alguns elementos químicos, né? Que vão dar aquele gosto do açúcar, tá? É branquinho, igual esse nosso, tá? E não, não se percebe muitas diferenças. Os holandeses usavam antigamente quando colonizavam aqui na América, sim, utilizavam sim, porque é um produto que eles já tinham, né? Um contato maior, mas os holandeses também plantaram a cana-de-açúcar aqui. Os espanhóis, holandeses, portugueses, porque o clima tropical ele é propício para a cana-de-açúcar. A beterraba aqui não ia se adequar bem. Aqui se planta beterraba, tem, mas não em grande escala igual a cana-de-açúcar. Beleza? Sempre lembrando, seres vivos, né, vegetais, animais, eles se adaptam ao ambiente dele. Então a beterraba lá em grande escala pode ser produzida como alimento e também como açúcar. E como aqui a nossa cana, você produz o açúcar, o etanol, a mardita da cachaça, né? Que ainda bem que eu não bebo aqui, já tomei umas golinhas, mas não aguento não. Então tem muita utilidade a matéria-prima da cana-de-açúcar, né? E aqui embaixo, ó, na minha região, olha a minha terra aqui, a Sicília. Olha a bota aqui, ó. Olha a Itália chutando a bola que é a Sicília. Poxa, isso a gente fica triste, né? Os italianos do norte falam que é, o continente está chutando essa ilha ingrata aqui que é a Sicília. Pô, aqui é minha região, minha terra. Não fala assim dela. Aqui tem uma agricultura mais tradicional, gente. A agricultura tradicional, ela não é tão avançada igual aqui no restante do continente europeu. Lógico, tem técnicas avançadas, mas aqui predomina o cultivo de técnicas mais tradicionais. E olha o que o clima mediterrâneo ele propicia: plantação de uvas, oliveiras, frutas cítricas, né? Laranja, limão. Então essa é esse clima aqui mediterrâneo adaptado a esse tipo de produção mediterrânea. Ó, tipo de produção temperada, mediterrânea, subpolar, polar, nós temos aí um tipo de produção ali particularizada, não é tão destacável. Então esse mapa é muito importante para vocês que vão fazer uma prova de Enem, vão fazer aquela avaliação do tio Enzo, a estratificação da produção das atividades agropecuárias na Europa, ó, associada ao clima. Clima mediterrâneo, produção mediterrânea. Clima temperado, produção temperada. Transição do clima temperado para o polar, subpolar, a silvicultura aqui, porque aqui já é frio também, tá? Não tão quanto aqui, mas aqui também é muito frio. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Olha aqui essa imagem bonita de uma produção lá no continente europeu. Pequena propriedade, tá vendo? Aqui nós temos áreas de planície e cereais plantados, ó, bem organizado, muito bem manipulado, elevada produtividade. Eles têm uma forma de produção ali que a produtividade é elevadíssima. Por quê? A maioria dos agricultores tem capital para investir, tem técnicas, tem uso de tecnologias, preparação adequada do solo e tem outra coisa, os estados europeus apoiam uma agricultura, as atividades agropecuárias, a gente vai ver a seguir. O que eu quero que vocês entendam? A produção mais avançada está nessa região aqui da Europa. Aqui uma agricultura mais tradicional e aqui a silvicultura, tá? Ah, então lá na Noruega não tem nenhum tipo de cereal? Tem. Aqui a gente bota destaques, tá? Se a gente for botar todas as produções, aqui também tem silvicultura, aqui também tem, mas o destaque, tá? Destaque maior de produção aí. Beleza? Posso avançar? Deixa eu ver, ninguém falou nada, eu acho que pode, né? Então vamos lá. Quanto melhor o lugar, menos investe? Não concordo contigo, Maria e Eduardo. Melhor de que forma? Assim, quanto mais, por ser mais. Não, olha só, Maria Eduarda, o que você pode destacar? Quanto mais
capital você tiver, mais acessibilidade à tecnologia você tiver e mais qualificado for o agricultor, é, é mais fácil a produção e é elevada a produtividade. Também aqui na agricultura tradicional, o investimento de capitais são menores, porém a produtividade é média, baixa, tem alguns lugares altos. Isso vai depender, tá? Sempre tem aquela exceçãozinha ali. Eu gosto de usar, né, Maria Eduarda, muita palavra predominante para vocês não generalizar alguns tipos de fatos ou situações. Beleza? Entendi. Beleza, Maria Eduarda. E é aí que eu falei. Se lembra que eu disse para vocês que na Europa, os estados europeus, ou os países europeus, né, eles apoiam a atividade agropecuária. A produção de alimentos na Europa não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, se produz muito, mas eles importam alguns produtos de fora. E muitas vezes, o que acontece? A União Europeia, aquele bloco econômico que hoje é composto por 27 países, se lembra que o Reino Unido saiu? O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Então, o que acontece? O Reino Unido ele saiu da União Europeia. Então, o que acontece? O bloco da União Europeia ele tem 27 países. Eles criaram várias políticas comuns. Políticas para a indústria, políticas para a agricultura, para a pecuária. E eles criaram um tipo de política lá na agricultura e na pecuária chamada Política Agrícola Comum da União Europeia. Aqui tem alguns destaques, um conjunto de medidas que se aplicam a agriculturas praticadas nos Estados-membros da União Europeia. Então, os 27 países eles têm regras a serem seguidas pela instituição que é a União Europeia. A União Europeia impõe regras, formas de produção, classificação e também ela cria uma política protecionista. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é uma política protecionista? Protecionista vem de proteção. Uma política que protege os agricultores locais contra os produtos que chegam de fora. Mas espera aí, professor, você não falou que a agricultura, o que se produz na Europa, não é suficiente para abastecer o mercado interno? Sim, falei. Mas tem alguns produtos que são estratégicos lá, os produtos cereais, principalmente trigo, centeio, cevada, que esses produtos, além de serem produzidos na Europa, são produzidos em outras partes do mundo. Então aí vem a política protecionista. Para proteger os agricultores europeus, a União Europeia ela cria subsídios. Subsídio é o quê? É ajuda direta aos agricultores, ajuda financeira, econômica, estrutural. Como assim? Para o agricultor ter um lucro na sua produção, para ele não abandonar a sua terra, a sua produção, a União Europeia garante preços compatíveis aos lucros dos agricultores locais. Alguns produtos que chegam de fora e vão competir com produtos locais, eles cobram sobretaxas. O que seriam sobretaxas? Impostos extras. Poderiam fazer, mas eles fazem, tá? Dependendo do produto, Maria Eduarda, eles fazem também contas transnacionais, tá? Vai depender do que vai concorrer com o mercado local. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que 100 quilos produzidos de trigo para um agricultor europeu tem um custo de 100 euros. Vamos supor que 100 quilos que chegam lá do norte da África chegam no mercado europeu a 80 euros. Então, olha só, o agricultor europeu local vai ter um concorrente forte de um produto que vem lá de fora. Então, o que eles fazem muitas vezes? A União Europeia cobra sobretaxa daquele produto que vem de lá. Aquele produto que chega a 80, eles vão cobrar um imposto
esse produto vai subir para 110. Então, o agricultor local vai ter um preço mais competitivo do que o estrangeiro. Eles não fazem com todos os produtos. Por exemplo, a Europa não produz café. Então, o café que vai do Brasil para lá chega tranquilamente. Agora, o trigo que é produzido lá no Egito vai entrar lá na Europa, aí é um produto que vai concorrer diretamente. E, geralmente, em países desenvolvidos, eles exploram a mão de obra mais barata, reduz custo, então o valor final do produto fica mais barato do que do europeu. Então, para ajudar a compensar o agricultor europeu, a União Europeia cobra sobretaxa a esses produtos. Isso para manter o agricultor europeu no mercado e na concorrência. Então, essa política agrícola comum ela veio para ajudar a apoiar o agricultor europeu para manter a produção elevada, com qualidade nos países europeus. E isso aí está dando certo. O que não é muito bom é para alguns produtos que vêm de fora. Mas você sabia que o Brasil faz isso, os Estados Unidos também fazem políticas protecionistas? A Organização Mundial do Comércio ela não gosta muito disso, não, mas quando se trata de países desenvolvidos, ela fecha os olhos. Né? Então, o justo seria uma concorrência leal. Né? Se o seu produto custa 100, o meu 80, baixe o seu valor. Não cobre uma sobretaxa no meu. É isso que países subdesenvolvidos reclamam dessas sobretaxas de alguns produtos que chegam lá. Beleza? Então, essa política agrícola comum da União Europeia é uma política empregada pelos países que fazem parte da União Europeia e que tem políticas a serem seguidas. Um dos objetivos é manter a produção elevada da União Europeia. Eles criam subsídios, apoio econômico aos agricultores locais. Né? Amanda não está escutando? Vocês estão me escutando? A Amanda não está me escutando bem. Dê um retorno aí para mim, por favor. O meu está ruim também. Será que é o meu que está ruim, gente? Está muito travado? Deixa eu ver aqui o que está. Deixa eu ver na internet aqui, gente. Só um minutinho. Está normal aqui. Deixa eu ver aqui. Melhorou aí? Vê agora se melhorou um pouco. Melhorou, beleza, Amanda. Beleza, Maria Eduarda. Vamos lá. Então, essa política aí, ó, muito importante também. Política agrícola comum da União Europeia. Vamos agora lá para a Austrália, um país desenvolvido, Austrália e Nova Zelândia. Vocês sabiam que a Austrália e Nova Zelândia, os dois estão localizados na Oceania. São os dois únicos países desenvolvidos no hemisfério sul, tá? Abaixo da linha do Equador. E eles têm uma economia na agropecuária muito forte. Esses dois países são os dois principais produtores de carne ovina e lã. Ovina vem de quê? De ovelhas, né, gente? Então, para mim nem chegou a melhorar. Não melhorou, Betina? Como é que... Vamos ver agora como é que está aí. Como é que está, gente? Me dá um retorno aí. Aqui está. Botei aqui, parece que está no mar. Tá bom aqui, ó. Vamos lá, gente. Então, ó, esses dois países, eles produzem grande parte da carne de ovelhas e lãs exportadas para o mundo. A agricultura desses dois países é uma agricultura, né, intensiva, moderna, tá? Uso de práticas de tecnologia
né? E são dois territórios aqui que a agropecuária, elas são muito importantes para a economia desses dois países, tá? Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, desculpa, ela, ela, elas, elas têm atividade agropecuária, uma atividade muito importante. Não estou ouvindo bem, né, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar. Estou tentando resolver aqui, gente. Vamos ver se eu consigo. E aí, vê como é que tá agora, gente. Estranho? Vamos lá, agora eu tô falando, eu vou falar pausadamente. Me ouve bem? Tá legal? Melhorou, né? Então tá. Vamos terminando aqui, ó, gente, porque hoje essa internet realmente ela começou a dar problema desde 8 horas. Os primeiros surtos de urbanização. Isso aí, Júlia. Legal. Beleza. Júlia e Betina, ok. O que é o termo da palavra urbanização? É quando ocorre o avanço da população morando na cidade em relação ao campo. Então, os primeiros surtos de urbanização, os primeiros surtos de urbanização ocorreram lá na Europa, e principalmente na primeira Revolução Industrial, quando na Inglaterra começaram a chegar as primeiras indústrias, as cidades foram crescendo, se urbanizando. Então, os primeiros polos de urbanização no mundo, elas ocorrem aonde? Nos países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, essa urbanização ela vem tardiamente, ela vem depois. E o que aconteceu na Revolução Industrial? Industrialização, né? Aumento da população da cidade aumentou muito em relação ao campo, o crescimento das cidades, utilização de máquinas, né? Então, em primeira mão, a urbanização ela chega nos países desenvolvidos, vai para a Europa, Estados Unidos, Japão, e tardiamente depois ela chega no século XX, principalmente nos países da América Latina, na Ásia, na África. E hoje, como é que é a divisão da população mundial? Está um equilíbrio. A partir de 2007, a população urbana ultrapassou a população rural. Hoje, cerca de 55% da população mundial vive na cidade, enquanto 45% vive no campo. Até 2007, a maior parte da população mundial vivia no campo. Incrível, né? Então, ainda ocorre um equilíbrio. A tendência no mundo é de a população, a urbanização crescer de forma bem intensa em relação à população rural. Tá? E na Ásia, como foi a urbanização asiática? Ela vem depois, tardiamente. De 1,9 bilhão de pessoas, ela pula para 3,3 bilhões de pessoas. O continente asiático ainda tem muitos países que a maior parte da população vive no campo, mas populações como Israel, Coreia do Sul, Japão, esmagadoramente é urbana. Na China ainda nem tanto, 60% urbana, 40% rural, apesar de ser uma economia industrializada. Né? Até 1945, o país tinha mais que 35% da população na cidade. Hoje, muitos já têm assim, mais de 60%, 50%. O país mais assim, urbanizado hoje na Ásia seria Israel, cerca de 96% da população vivendo em cidades. Tá? As maiores aglomerações do mundo, aqui a gente tem, ó, gente, ó, as maiores aglomerações, elas de início estavam nos países desenvolvidos, hoje nem tanto. Olha a Ásia, o tanto de cidades ou núcleos urbanos de metrópoles e megalópolis,
grande. Aqui na América do Norte, repare aqui, ó, na América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, são grandes centros urbanos, né? Já ultrapassando até mesmo as cidades, as áreas de urbanização mais antigas, né? Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo é muito maior do que a região metropolitana de Londres, de Paris. Ela é maior do que a região metropolitana de Nova York. Então, olha como se espalhou mais no século XX e XXI. E aqui a gente tem uma diferenciação, gente, entre a urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos ver algumas delas aqui. Ó. A urbanização dos países desenvolvidos, ela é chamada de clássica, ela ocorreu primeiramente lá, na Europa, Estados Unidos e Japão. Então ela é chamada de urbanização clássica. Nos países subdesenvolvidos, desculpa, ela é chamada de urbanização tardia. Tá? Ela chega depois, no século XX principalmente. Nos países desenvolvidos, ela vem principalmente com a chegada da industrialização. E aqui nos países subdesenvolvidos, ela vem com o êxodo rural, né? Concentração de terras que expulsa muitas pessoas do campo para a cidade. A urbanização nos países desenvolvidos foi de forma lenta, gradual, e aqui nos países subdesenvolvidos ela foi um processo rápido, sem planejamento, e ocasionou vários problemas que nós conhecemos aqui. A gente vive numa área urbanizada, num país subdesenvolvido, que nós temos vários problemas. É só a gente lembrar, quando a gente estudar lá de forma presencial, daqui a uns dias a gente vai retornar, né? A gente tinha aquele problema de trânsito, de escoamento de carros, pessoas, né? Desculpa aí, gente, eu estou meio... Tô bem, gente. Engasguei um pouquinho, tô perdendo um pouco a voz. Mas tô bem. Eu vou encerrando aqui, gente, sabe por quê? É porque minha voz está tô perdendo minha voz. Eu peço desculpa, mas a gente conseguiu chegar a um objetivo aqui. Depois eu dou uma prévia nessa última parte de urbanização. O que eu vou pedir a vocês hoje? Comecem a fazer os exercícios da apostila e do caderno de atividade da apostila 3 e o capítulo 7. Na próxima aula de amanhã, eu já vou começar a corrigir os exercícios da apostila. Primeiro, tá? Apostila 3, capítulo 7. Na outra semana, eu começo a corrigir o caderno de atividades. Eu sei que é muita coisa a fazer, mas façam primeiro da apostila, tá? Apostila 3, unidade 7.